Vamos juntos louvar o nosso Deus. Você que veio a este lugar, senão a casa de Deus, a casa do Senhor, para juntos como igreja louvarmos e adorar o nome do nosso Deus. Vamos louvar o nome de Jesus. Por ti
por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor. Pelas tuas misericórdias, está sendo despejada sobre nós a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Somos privilegiados de poder ter hoje a oportunidade de podermos nos reunirmos como igreja e adorar o teu santo nome. Graças te damos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem sido Deus provedor em meio a essa pandemia. O Senhor tem sido Deus que tem, Senhor, sustentado o seu povo. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor venha falar e ministrar aos nossos corações a tua palavra. Ministra, Senhor, aquilo que precisamos e não o que queremos. Usa o teu filho que está incumbido de trazer a mensagem nessa hora. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero conversar com você nessa ocasião sobre o texto de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 47. Esse texto registra o último milagre realizado por Jesus Cristo em seu ministério público. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Que o Senhor nos abençoe agora, nesse tempo de reflexão acerca da sua palavra. Que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. O texto bíblico que acabamos de ler, o texto bíblico lido, registra os últimos eventos, os últimos episódios antes da crucificação de Jesus Cristo. Depois daquele momento agradável, aprazível, íntimo e de comunhão com os discípulos, quando Jesus instituiu a ceia, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras com o propósito de orar, com o propósito de falar com o Senhor. Para Jesus, a oração nunca foi simples hábito, mero costume, mas sim relacionamento com o Pai. Para Jesus, a oração não era instrumento para solicitar coisas, para pedir por alguma coisa. Antes, a oração servia para orientá-lo. A oração servia para relacionar-se com o Pai. No jardim, no Getsêmani, em profunda agonia e tristeza, suando gotas de sangue, a oração do filho, o pedido do filho ao pai foi: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A Escritura afirma que Judas Iscariotes fugiu. Ele escapuliu depois da refeição com Jesus e com os seus colegas para planejar a emboscada. E agora Judas Iscariotes surge de forma repentina nessa passagem. E Judas está acompanhado de uma grande multidão. A próxima cena, podemos dizer, traduz a habilidade tão típica da ação do Estado contra as aparentes ameaças. O sinal secreto, o ataque surpresa à noite e, é claro, o contingente fortemente armado, tudo isso deixa supor que as autoridades estivessem esperando uma espécie de resistência armada. O fato é que eles não conhecem nada sobre Jesus. Essa gente não conhece nada sobre Jesus. Tochas e lanternas
veja a ironia, para buscar a luz do mundo, espadas e porretes para subjugar aquele que é o príncipe da paz. Que ironia! A narrativa avança e descreve de forma mais detalhada as ações de Judas Iscariotes, as ações do discípulo que cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, e finalmente a passagem particulariza a ação do próprio Jesus Cristo. A intenção do hábil escritor, do hábil evangelista Lucas, é provocar seus leitores enquanto apresenta as escolhas das ações dos personagens da narrativa. Os leitores se identificam com quem? Com Judas, que passou a vida inteira fingindo algo que não era? Os leitores se identificam com o discípulo, que parece ter uma espécie de predisposição e preferência ao combate? Ou os discípulos se identificam com Jesus, que sempre se entregou, se encomendou à vontade de Deus? O que você tem escolhido? O beijo de Judas, a espada do discípulo ou o cálice do Pai? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você nessa oportunidade. A primeira lição que aprendemos hoje é a seguinte: não desperdice a sua vida com fingimento. Não desperdice a sua vida com fingimento. Judas traiu Jesus por causa de seu mau caráter e por causa de 30 moedas de prata. A gravidade, a feiura e a hediondez do comportamento de Judas ficam mais acentuadas quando consideramos o fato de que Judas foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Os evangelhos descrevem para nós que, depois de uma noite inteira de oração, Jesus chamou os homens que deveriam dar continuidade à sua obra, e Judas Iscariotes estava dentro dessa lista. Os discípulos configuravam-se como uma espécie de círculo íntimo, grupo íntimo de Jesus. Judas era inteligente, Judas era muito capacitado, especialmente em assuntos financeiros. Judas foi escolhido como o tesoureiro do grupo dos apóstolos. Judas era homem de confiança. Ninguém desconfiava de Judas, ele inspirava confiança. Ninguém esperava algum tipo de deslize por parte de Judas. Na verdade, Judas mantinha as aparências, ele era um fingido. Isso é verdade, tanto isso é verdade que a marca da traição de Judas é o beijo que ele deu em Jesus para o entregar. Há quem afirme que o ósculo, que o beijo, era o modo costumeiro de se saudar um rei. Seja como for, podemos estar certos de que, tanto nessa época como agora, o beijo é símbolo de amizade, de afetividade. Judas simulou afeição, Judas simulou respeito quando entregaria seu Senhor aos inimigos. Comentando essa passagem, o episcopal John Charles Riley nos lembra que esse tipo de comportamento é, infelizmente, muito frequente, muito regular, muito normal entre os homens. As páginas da história relatam diversos casos de grande impiedade realizada sob disfarce e realizada sob pretexto de verdadeira religião e cristianismo. Com frequência, com regularidade, o nome de Deus tem sido utilizado a serviço de perseguição, tem sido usado a serviço de traição e de crime. Vamos voltar ao Antigo Testamento. Quando Jezabel desejou matar Nabote, ela ordenou que se apregoassem um jejum e que falsas testemunhas o acusassem de haver blasfemado contra Deus e contra o chefe da monarquia, contra o rei. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 21, versos 9 e 10. Infelizmente, sempre tem gente disposta a trair Jesus com um beijo. Olha,
trazer vergonha e escândalo ao Evangelho enquanto simulamos demonstrar bondade é um pecado muito, muito perverso. Trair a Cristo em qualquer época é o cúmulo da impiedade, porém traí-lo com um beijo comprova que aquele indivíduo se tornou efetiva e infelizmente um filho do inferno. Judas aparece na passagem sendo apresentado como um dos 12, o que enfatiza o caráter terrível e impiedoso do crime que ele estava cometendo e praticando. Olha, eu penso que a vida de Judas não foi nada fácil, porque fingir é difícil, é chato, fingir é feio, fingir cansa. O fingimento causa exaustão. O alemão Anselm Grün escreveu algo sobre o cansaço decorrente de fingimento. E eu gostaria de dividir a fala dele com vocês nesse momento. Desperdiçamos energia demais elaborando a fachada das aparências, aquilo que os outros podem ver da rua, de modo que sobra muita pouca força para construirmos o interior da casa, onde mora, onde reside o nosso verdadeiro eu. Diante de tudo que tratamos até aqui, seja autêntico, seja verdadeiro, seja legítimo, não desperdice a sua vida com fingimento. Judas invadiu uma reunião de oração particular, contaminou aquela reunião com a sua presença, e Judas traiu o Salvador com um beijo. Não dê esse tipo de beijo em ninguém. A segunda lição que aprendemos com o texto é a seguinte: você não precisa lutar todas as batalhas. Não se envolva em todas as lutas. Quando os 11 se deram conta do que estava para acontecer, isto é, de que seu mestre estava prestes a ser preso e executado, lhe perguntaram se deviam usar a força. Note que mais uma vez, como acontecia com certa frequência, os discípulos não compreendem Jesus. Os discípulos não capturam o significado das palavras de Jesus. Eles não compreendem o Mestre, de modo que perguntam se deveriam usar do expediente da força. O texto diz que um determinado discípulo não esperou para ouvir a resposta de Jesus e tratou de agir, como sempre fazia, aliás, de forma impulsiva e violenta. Ele partiu para cima da primeira pessoa que viu, no caso, o servo do sumo sacerdote, e com seu golpe acabou por lhe cortar a orelha direita. Somente Lucas oferece essa informação de que a orelha decepada era a direita. Embora esse acontecimento tenha sido registrado por todos os 4 evangelhos, somente o evangelista João dá o nome dos envolvidos na questão. O discípulo era Pedro e o servo do sumo sacerdote se chamava Malco. Encontramos isso em João capítulo 18, verso 10. O que levou Pedro a fazer isso? Minutos atrás, Pedro dormia no jardim enquanto deveria estar orando. Agora, mais uma vez, Pedro faz uma coisa enquanto deveria estar fazendo outra. Pedro luta enquanto deveria se entregar. Ah, meus irmãos, como eu simpatizo com Pedro. Como eu me identifico com Pedro. Pedro é o oposto do fingido Judas Iscariotes. Pedro é autêntico, é legítimo. Todavia, em sua autenticidade, muitas vezes Pedro faz o que não deveria fazer ou fala o que não deveria falar. O comentarista Warren Wiersbe é da opinião de que Pedro cometeu uma série de erros, de ilícitos ao atacar Malco. Para começar, Pedro lutou com o inimigo errado e com a arma errada. Os inimigos dos crentes não são de carne, não são de sangue. E para isso eu quero recuperar e quero lembrá-lo do texto de Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta
Não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É isso que encontramos no texto de Efésios. Ademais, a arma do crente não é a espada, não é o revólver calibre 38. A arma do crente é sempre a palavra de Deus. Pedro também revelou uma atitude errada e confiou no tipo errado de energia. Enquanto Jesus se entregava, Pedro declarou guerra. Porém, o zelo, a coragem do discípulo tiveram vida curta. Sua coragem logo desapareceu. Sua coragem foi efêmera, não perene. O temor dos homens venceu Pedro. Ao ser levado preso, nosso Senhor Jesus Cristo foi sozinho. O discípulo que se mostrou tão disposto a lutar por ele, o abandonou, fugiu e depois o negou. Aprendemos aqui que não devemos travar todas as batalhas. Não lute todas as batalhas. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, encontramos aquela bonita declaração do apóstolo Paulo: eu combati o bom combate. Ao afirmar que combateu o bom combate, Paulo, apóstolo, nos ensina, ainda que indiretamente, uma outra preciosa lição. Existem bons combates, existem boas lutas e existem combates que são ruins. Algumas batalhas não valem a pena serem travadas. Um antigo provérbio inglês afirma corretamente que aquele que deseja ganhar todas as batalhas vai perder a guerra. Você conhece gente que sempre precisa estar com a razão? Gente que nunca admite o próprio erro? Gente que nunca admite a própria limitação? Gente que nunca admite a superioridade do argumento do outro? Permita-me ser mais provocativo. Você é uma pessoa assim? Você sempre precisa ter a razão, a última palavra? Você sempre precisa estar certo na relação conjugal, na empresa, na igreja? Imaginar que estamos sempre certos nos dá uma sensação falsa de controle sobre a nossa vida e sobre a vida alheia. E esse sentimento de controle parece satisfazer nossa autoestima, que mais ou menos encontra-se diminuída sempre. Olha, você não precisa travar todas as batalhas, escolha as suas lutas, não entre em todas as discussões. Você precisa combater o bom combate, abstenha-se dos maus combates. Combater o bom combate é se esforçar para glorificar a Deus e comunicar o Evangelho aos perdidos com integridade, com relevância e com fidelidade. A terceira e última lição que aprendemos com essa passagem: se entregue à vontade de Deus. O terceiro exemplo do texto é do Senhor Jesus Cristo. Jesus se entregava à vontade de Deus. Jesus se entregou voluntariamente para a salvação e redenção dos pecadores. A impressão que tem nessa passagem é que tudo aconteceu muito depressa, muito rapidamente. Antes de Jesus dizer qualquer palavra, Pedro agiu impulsivamente e lá está Malco, sangrando com a orelha direita decepada. Talvez a orelha estivesse pendendo por um fiozinho de pele, ou talvez ela já estivesse no chão. No entanto, Jesus acudiu dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha o curou. É o que encontramos no verso 51. Segundos, minutos antes de ser preso, Jesus demonstrou graça para com Pedro ao repreender seu pecado e ao reparar o estrago que ele havia causado. Jesus também demonstrou graça para com
o servo do sumo sacerdote, Malco, ao curar a sua orelha. Se considerarmos os textos dos evangelhos, fica claro, fica evidente o fato de que Jesus, quando estendeu sua mão para tocar e curar a orelha de Malco, fez um último serviço de amor, de assistência. Esse foi o último serviço que Jesus prestou com a sua mão antes de ser amarrado com força e com crueldade. Portanto, a última ação dessa mão de Jesus, enquanto ainda estava livre, foi uma ação de amor. Inúmeras, repetidas vezes, Jesus colocou sua mão sobre pessoas doentes, endemoniadas, a fim de curá-las, a fim de abençoá-las. Tudo isso aponta para a seguinte verdade, que jamais devemos nos esquecer, nunca se esqueça do que eu vou te dizer: Jesus sempre faz o bem. Essa passagem demonstra, revela a graça de Jesus para com Pedro, para com Malco, mas, sobretudo, para com os pecadores. Jesus entregou-se de forma voluntária àquela multidão. Jesus se entregou à turba para ir para o Calvário. Jesus pediu para que o Pai afastasse o cálice. No entanto, a vontade do Pai prevaleceu, como sempre. Jesus foi à cruz. O Trino Deus não podia apenas nos perdoar. O Trino Deus não podia apenas passar uma borracha sobre o nosso delito. O Trino Deus precisou absorver a nossa dívida e tomar o nosso lugar. O Filho bendito de Deus, a segunda pessoa da bendita Trindade, voluntária e generosamente resolveu pagar o preço do nosso pecado e da nossa redenção. Na cruz, Jesus sofreu dores físicas indescritíveis. A agonia física da cruz foi horrível, inimaginável. No entanto, a agonia física não pode ser comparada à agonia espiritual que Jesus Cristo experimentou e sentiu ao assumir, ao reivindicar o pecado dos que haveriam de nele crer. E Jesus Cristo fez isso suportando a ira de Deus em nosso lugar. Na cruz, nós recebemos a justiça de Deus e na cruz Jesus recebeu o nosso pecado. Quero lembrá-lo do texto bonito de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que declara: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porém, Jesus não foi vencido pela morte. A morte perde o seu poder onde não há pecado. Jesus venceu a morte e ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a prova de que a dívida do pecado foi paga e de que a salvação de quem nele crê foi garantida. É por isso, é por essa razão, é por esse motivo que podemos confiar nosso destino eterno a Jesus. Confie o seu destino eterno a Jesus. Como Jesus, submeta-se sempre à vontade do Pai. Eu quero concluir essa meditação dizendo o seguinte: Judas desperdiçou a vida, passou a vida toda fingindo. Pedro passou significativa parte de sua vida lutando. Enquanto isso, Jesus Cristo sempre se entregou à vontade perfeita do Pai. O que você tem escolhido? O beijo, a espada ou o cálice? Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Nesse momento nós vamos cantar mais uma canção. Eu te quero, mas o que eu vou
Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e para a glória do Senhor.